Tinha um pastor que ele começou a pregar em Jeremias. E Jeremias era o profeta chorão. E por que ele é o profeta chorão? Porque ele conhecia muito bem as alianças de Deus, as alianças que tinham promessas de prosperidade, de vida abundante. E o povo constantemente estava rebelde a Deus, então Deus disciplinava, Deus restaurava o povo, voltava a paz novamente, mas o povo caía novamente. Mas o processo foi ficando de um tal jeito, a ferida começou a ficar tão aberta, que não havia mais cicatrização, não havia mais cauterização. Então Deus precisaria tomar uma providência um pouco mais drástica para aprender a lição de uma vez por todas. Então as portas da Babilônia começaram a se abrir para Deus então levar. Deus começou a abrir as portas da Babilônia para Deus levar o povo lá para ficar 70 anos. E ao sair, não é somente, por exemplo, você tá no Brasil, vou mudar para o Japão, então você fecha a casa, guarda os seus móveis lá, guarda os objetos preciosos e vai. Não, eles perderam tudo. Inclusive famílias foram destroçadas, algumas pessoas foram mortas, outras foram levadas cativos. Eles perderam vínculos e não tinha lá para mandar um e-mail, mandar uma mensagem, onde você está? Aqui não está aí, tá legal? Não tinha, não se sabia mais, não tinha essa liberdade que nós temos hoje. E então Jeremias, diante dessas ameaças de destruição, de saírem da terra, de perderem o privilégio de terem as celebrações, a comunhão com Deus, ele chora. E vendo as desgraças que a nação de Israel está começando a passar, de mães amorosas, de repente ele tem que comer a placenta para sobreviver. Pegar cintos assim de couro e fazer no jantar, porque era a última coisa que podia ser mastigável e trazer algum alimento. Então, diante disso, Jeremias chora. E esse pastor estava pregando do começo ao fim o livro de Jeremias. Chegou no momento que a igreja falou: pastor, não aguentamos mais, nós estamos ficando deprimidos. Porque é a mensagem que a gente faz bem expositiva. Então, enquanto vocês sentirem aí se vocês sentirem, chegou um momento, vamos mudar para um outro, depois a gente volta, dá um toque para mim. Mas enquanto vocês perceberem que o livro de Salmos está trazendo algum benefício para vocês, está encorajando, está exortando, está edificando, está ensinando verdades para vocês, a gente vai continuar então, tá bom? Tranquilo? Combinado? Ok. Preciso de vocês aí e a gente vai junto nessa. Então, o próximo slide aqui, ele é a palavra hebraico, aleluia. O hebraico é da direita para a esquerda. Então, tem um H, dois L's, um U, depois o I e o H final, com essa letrinha aqui seria o A, é a vocalização lá do hebraico. Então você tem aleluia, o aleluia, né? O Iá, aquele Iá é o J do espanhol, que é meio raspado, assim como se fosse um R. Então, esses 5 últimos salmos do livro de Salmos, eles são chamados salmos de aleluias. É os aleluias. Né? E eu não sei por que isso, mas no Brasil tem não sei se é um bichinho, o que é aquele negócio, que é quando chove, não sei, acho que é depois da chuva, né, que acontece, e sai um pouquinho de sol, então saem as aleluias aí. Né? Saem voando, toda feliz ali. A palavra aleluia, ela pode ter até a ideia de aquele cara meio maluco, sabe? Aquele cara meio doido. Ou bem dizer, falar muito bem de tal pessoa, empolgado, e até, de repente, a pessoa pode até estar meio doidão. Tem um pouco de referência a respeito disso. É uma pessoa que está tão entusiasmada, está tão empolgada, está tão admirada, que ela dá aleluias. Né? E é interessante, não sei se em outros países, nos Estados Unidos ou aqui no Japão, na linguagem de sinais, né, sabe, de surdos e mudos, eles fazem. Então, Cristo é esse sinal aqui. Mas o aleluia é assim. É a pessoa que está contente, vibrando ali. E é gostoso ver quando alguém que sabe a linguagem de surdos e mudos, quando ele
traduz, né, a mensagem que está pregando para os sinais, porque ele vibra, ele dança, ele faz as caretas assim. E quando fala louvar ao Senhor e aleluias, é esse sinal aqui, é de exaltação. Então esses 5 últimos salmos, ele trata a respeito disso. Diante de tudo aquilo que o salmista escreveu, todos os salmos que foram escritos, falando de quem é o homem, da misericórdia, da bondade, da disciplina, da correção, da palavra de Deus, nada mais sobra do que fazer o quê? Louvar ao Senhor. É a mesma coisa que vai acontecer com a nossa existência. Nós temos muita coisa ainda para caminhar e chegar na eternidade. Tem vários eventos. E o que tem para seguir, muitas vezes no meio da igreja evangélica, um pouquinho diferente do outro. Alguns pegam mais detalhes, outros não. Mas a ideia é que um dia nós estaremos com Deus para sempre. E nesse momento desse encontro, dessa inauguração da eternidade, sabe o que vai acontecer? Música, louvor, adoração, de uma empolgação final. O último hino, o livro de Apocalipse, é um livro de música, é o livro que mais tem música depois do livro de Salmos. E a última música que é cantada no livro de Apocalipse, depois que os homens veem tudo aquilo lá, e veem a eternidade iniciando a meio metro assim deles, eu vou pisar na eternidade daqui para frente, é a eternidade. Nada vai mais mudar no sentido assim de caráter humano. Tem muita coisa, tem muito progresso para acontecer, muito conhecimento a respeito de Deus. Mas nesse passo de olhar para a eternidade, eu olho para trás e via quanta coisa confusa que eu não conseguia entender, não entendia como que isso poderia dar certo do jeito que foi, do jeito que aconteceu, e eu olho que tudo aquilo lá era o caminho de Deus, eram os planos de Deus. A música que vai ser cantada é aquela que eu já falei algumas vezes aqui. Grandes são as tuas obras, justos e verdadeiros os teus caminhos. Então, nesse momento, quando você está com o pé na eternidade, você está saindo da trajetória da humanidade aqui, agora vai ser tudo novo, uma eternidade com Deus, vivência plena com Deus, você olha para trás e fala, grandes são as tuas obras, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Mas enquanto nós estávamos vivendo, havia medo, nós confiávamos em Deus, mas ainda havia uma certa incerteza, segurança, parece que as coisas não se conectavam. E o livro de Apocalipse, alguns momentos antes desse pessoal que vai estar lá cantar esse hino, eles estão apreensivos, eles olham para a presença de Deus, será que Deus não vai dar um jeito? Por que ele está demorando? Então tem uma certa apreensividade, uma falta de entendimento de como Deus faz as coisas. Então, esses 5 últimos salmos, eles tratam disso. De uma pessoa que olhou para todos os salmos restantes e viu como que Deus se relacionou, e agora a única coisa que sobra é louvar ao Senhor. Mas o salmista ainda, apesar de estar profetizando a respeito de Jesus, ele está lá atrás. Ele está há 800 anos antes de Cristo e antes de nós. Há quase 3.000 anos atrás. Então muita coisa ele não vai vivenciar. E mesmo estando lá, ele louva ao Senhor. Imagine nós, com o privilégio que já temos, de ter visto Jesus Cristo ter vindo, dele ter morrido, ter ressuscitado, a história da igreja até aqui, a expansão do Evangelho alcançando toda a terra. Pessoas de toda língua, raça, tribo e nação terem crido em Jesus Cristo, a igreja vivendo plenamente com tantas tribulações, com tantas perseguições, a igreja sobreviveu até hoje. O salmista não tinha essa visão, mas naquilo que ele já tinha visto de Deus, ele louva a Deus. Então são esses últimos 5 salmos de aleluia. Uma coisa que é característica desses salmos é o seguinte: a primeira palavra do salmo é aleluia. E a última palavra dos salmos é aleluia. Por isso são chamados salmos de aleluia. Só que, para traduzir para o português, a palavra aleluia, alguns falam que tem tradução, outros falam que não tem tradução. Alguns falam que halel é louvar,
Iá vem da palavra Yavé, né? Uma metade da palavra Yavé. Pode ser isso, mas pode ser aleluia. É uma palavra de louvor, que significa louvado seja o Senhor. Então, na sua Bíblia, ou na versão que eu vou usar, vai aparecer a expressão louvai ao Senhor, louvado seja o Senhor. Essa expressão louvado seja o Senhor é a tradução de aleluia. Tranquilos? Vamos caminhar então dentro dos Salmos? Esse Salmo 146, que é o primeiro dos 5 Salmos de aleluia, ele acompanha um pouco a ideia do Salmo do domingo passado. Ele vai trazer para nós a ideia de que por que nós devemos confiar no reino de Deus. Domingo passado eu coloquei uma lista de governos humanos, impérios humanos, ideologias humanas, que desde o princípio estão sendo colocadas, impostas sobre a sociedade, e as pessoas têm que se sujeitar a esses reinos, seguir as regras desses reinos, e confiar nesses reinos, ou ter expectativas de que a sua vida vai ser cuidada por causa do poder desses reinos, mas desde o princípio, por causa do pecado, o governo humano, mesmo criando expectativas, esperanças, não consegue suprir os desejos, as necessidades do ser humano. Há uma ânsia no coração do homem para criar governos, para eles exercerem poder. É bem fácil isso a gente contemplar uma pessoa hoje que quer ser político. Agora já está começando a campanha para vereadores e prefeitos no Brasil. E a conversa que eles dizem, não, olha, eu sou isso, aquilo, porque eu vou asfaltar, eu vou colocar bueiro, eu vou colocar esgoto, trazer água, eles vão fazer coisas que é impossível. Mas eles prometem. Mas por trás disso está qual a ideia? Tem a ideia do poder, eu vou ser o vereador. Mas tem a aposentadoria deles, tem auxílio paletó, tem a gasolina do carro, tem aquela aposentadoria, tem o PF. Sabe o que é o PF, né? Não sabe o que é o PF? Sabe, né, o que é PF, né? Não? De repente você tem que comprar sapatos para a escola pública. Então você é o responsável ali para fazer aquela ordem de compra ali para comprar os sapatos para escolas públicas. E aí então você vai a algumas empresas, faz o orçamento, eu acho que o Elcio conhece muito bem como funciona esse esquema. Você faz o orçamento e as empresas estão falando assim, esse é o custo, mas por fora tem isso. Por fora, é o PF. É um presentinho de Natal. E esse presentinho de Natal está de uma tal forma, tomou uma dimensão tão grande, que as pessoas acabam roubando, como alguns casos no Brasil, 6 milhões de reais. E aí vem toda aqueles ações da Polícia Federal, pegando, punindo, prendendo, e o cara continua roubando. Aí você fala, não dá tempo de você gastar 6 milhões. Então isso, a política, o poder, a ideia de governar sobre pessoas tomou encontrou no coração do homem uma brecha tão grande e viciante, que as pessoas são dominadas por isso. E hoje nós não acreditamos. Então hoje olhamos, por exemplo, o Brasil. Tínhamos esperança nesse governo agora, mas está aparecendo várias coisinhas assim. Vamos voltar no governo anterior. Lá era bom. Aí você fala, não. Puxa, teve o mensalão. Vamos voltar no governo anterior. Vai voltar no governo. Daqui a pouco a gente vai devolver o Brasil para Portugal novamente. E a gente tem essa... nos militares era bom. Na época da República, do imperador Dom João I, Dom João II, Dom Pedro I, Dom Pedro II, seria melhor. Nós começamos a voltar e, de repente, não encontramos na história do país, na história da humanidade, os reinos da Europa, nós não encontramos um momento
em que houve realmente uma coisa boa. Então o saudosismo, ele é simplesmente um barco furado. Ele nos remete para trás, mas quando a gente começa a estudar, muitas vezes era até pior do que o próprio momento. Diante disso, Davi fala que essa opressão que os reinos exercem sobre nós, e nós nos submetemos a eles, nós colocamos a nossa expectativa, ou de repente uma proposta de um reino futuro, puxa, vai ser bom demais, agora vai resolver. Tipo, os Estados Unidos passou por isso, a Bolívia passou por isso, a Colômbia passou por isso, Peru passou por isso, e agora está todo mundo novamente frustrado. Por quê? É uma esperança colocada em cima do poder do homem. Então, o salmista aqui, talvez Ageu e Zacarias, não é Davi que possivelmente escreveu esse salmo, ele coloca que Deus deve ser sempre louvado, porque o seu reinado é incomparável. Não dá para comparar. Então, se você pode até ter nuances, assim, uma expectativa legal, ficar contente, louvar a Deus por orar até pelos governantes humanos, por sistema de governo, você pode até ser, mas se você lutar com unhas e dentes, e agora vai resolver tudo, se você se filiar e depositar o seu coração no governo humano, você vai se frustrar. Agora, o desafio é nós conhecermos o reino de Deus e depositarmos o nosso coração no reino de Deus. Por quê? Porque ele é incomparável, ele é inigualável, não tem igual. Vamos dar uma olhada nos versículos? Primeiro o salmo começa, o autor dos salmos, ele começa trabalhando com o coração dele. Olha só, primeiro ele vai falar a palavra aleluia, louvado seja o Senhor. Daí ele faz o imperativo para ele, que todo o meu ser louve ao Senhor. A maioria de nós usamos de racionalizações para justificar a nossa falta de vontade, a nossa falta de compromisso, a nossa falta de envolvimento com o reino de Deus. Pessoal, eu estou meio desencorajado, porque o pessoal não... Eu fui na igreja e ninguém me cumprimentou. O pessoal não liga para mim, não quer saber como que eu estou. Pastores, cheios de mimimi. Os irmãos não dão nem atenção. Não comemoram o dia do pastor. Não dão um terno novo no dia do pastor. Não valorizam, não dizem se a mensagem foi boa ou não. Gente, eu sei do que eu estou falando, isso é verdade. Então nós temos uma lista enorme de racional. Eu não canto mais no louvor porque eu sugeri 2, 3 músicas e o pessoal não deu atenção. Sabe, qualquer coisinha assim, as pessoas se desanimam por causa de uma racionalização, de uma desculpa. Vocês percebem o que Davi está falando aqui? O salmista. O autor desse salmo, que eu não sei se é Ageu ou Zacarias, que é possível que ele tenha escrito esse salmo depois que eles voltaram da Babilônia, aonde tinha um reino de Zorobabel ali implantado sobre Israel. O povo não sabia se devotava o coração a Zorobabel ou se devotava o coração a Deus. Qual que deveria ser a minha devoção? Então esse salmo foi escrito nesse momento. E olha o que o salmista fala: que todo o meu ser louve ao Senhor. Alguns de vocês sabem que meus filhos jogaram tênis. E o tênis é um esporte muito interessante, ele é solitário. O treino é em grupo, mas ao mesmo tempo ele é individual. Algumas vezes tem joguinhos de duplas, assim, então você depende do seu parceiro ali, um preparando jogada e cada um assumindo a sua posição ali no jogo. Mas o treino você rala individualmente, mesmo que o treino seja em grupo, o esforço ali, a dedicação é individual. E quanto mais o jogador se dedica, muitas vezes ele é chamado por um cara superior, um profissional, por exemplo, para um dia bater bola, para treinarem juntos só os dois, sem técnico, sem nada.
Meu filho teve o privilégio de algumas vezes treinar com um dos jogadores profissionais lá do Brasil. Porque o cara gostava de que ele não desistia, ele dava o sangue, ele ia até, mesmo que aguentando as pancadarias lá, sofrendo, mas ele não desistia, dava o melhor dele. E durante o jogo, uma coisa que é interessante, é que o jogador ele xinga ele mesmo. Ele encoraja ele mesmo. Ele dá bronca nele mesmo. E ele fala com ele mesmo. Eu falo, nossa, meu filho está esquizofrênico. O que ele está falando? Lucas, para de errar, Lucas! Falava assim. É um negócio, a gente dá uma risada. Né? Mas é uma forma, é uma forma de você trabalhar o seu jogo, de você conversar, dando ordens para você. É exatamente isso que o salmista está fazendo aqui. Ele não está esperando que alguém encoraje ele. Ele não está esperando que alguém dê uma palavra de ânimo para que ele comece então, agora eu vou. Não deram palavra de ânimo, então eu não vou. Davi está falando que a responsabilidade de louvar a Deus não depende do pastor, de irmãos, de igreja, de incrédulos, não depende de circunstâncias, depende de eu tratar comigo mesmo e dar ordem para mim mesmo. E obedecer essa ordem. Ele fala que todo o meu ser louve ao Senhor. Meu ser, minha alma, a ideia é, minha alma, louve ao Senhor. Ele dá uma ordem. Sabe que a ideia aqui é como se levantasse de manhã, minha alma, vai, meu ser, né? Todo o meu ser, vai e faz isso. Tá bom, eu vou. Sabe aquele cara que parece que, é tipo Sméagol, né? Ele tinha dupla personalidade. É você dar ordem para você mesmo. Não esperar de ninguém mais. Assumir um compromisso. Jó fala que ele fez um pacto com os seus olhos. Os olhos não iam fazer nada e ele não ia deixar os olhos fazer alguma coisa. Estão entendendo a coisa aqui? A implicação aqui é que nós somos responsáveis por nós mesmos. E devemos ser responsáveis. E o encorajamento para louvar ao Senhor não depende de alguém fazer algo, mas eu tomar a frente, eu tomar uma decisão e ir obedecer a isso. E ele fala que todo o meu ser louva ao Senhor. E aí então ele dá a resposta. Eu louvarei ao Senhor enquanto eu viver. Quanto tempo? Enquanto eu viver. E aí, para deixar um pouquinho mais claro, ele vai repetir a mesma ideia na segunda frase. Isso amplia um pouquinho o conceito do que o salmista quer dizer. Cantarei a meu Deus até o último suspiro. É a mesma coisa, não é? Qual a ideia que está por trás aqui? Eu vou louvar o Senhor quando estiver no final da vida lá. Então, quando, o médico fala, não tem chance. E aí você pergunta para o médico, e quanto tempo eu tenho de vida? 5. 5 anos, doutor? Não. 5 meses? Não. 5 dias? Não. Quando, doutor? 4, 3, 2, 1. Então, nessa hora, faltando o último suspiro. Deus, muito obrigado. É isso que o salmista está falando aqui? Qual que é a ideia aqui? É louvar o Senhor sempre. Até todo momento. Isso daqui não é somente ficar cantando, mas aqui é uma mente voltada para o reino de Deus, que Deus está no controle de tudo, e tudo que está acontecendo não escapa da vontade de Deus, e tudo isso pode, mesmo que seja ruim agora, Deus vai transformar para o meu bem, e eu me regozijo, eu confio que eu tenho uma aliança com Deus, e Ele está trabalhando na minha vida, e me levando a ser mais perfeito com Cristo. Isso é louvar. Muitas vezes envolve até chorar, envolve até reclamar com Deus, para entender, mas depois de um tempo você fala assim, Senhor, eu não preciso entender, mas eu quero que o Senhor me ajude a caminhar de forma reta diante do Senhor, diante do que está acontecendo.
Então esse imperativo pessoal, ele pertence aí a esse salmo, e o autor dos salmos, ele vai mostrar que o reino de Deus é incomparável. E por ser incomparável, ele vai falar a respeito do reino dos homens, no qual a gente deposita confiança, esperança. A gente vai nas eleições assim, esse ano agora vai. Né? Versículo 3, a exortação do salmista: não confiem nos poderosos, não é neles que encontrarão salvação. Quando o povo voltou da Babilônia, havia os samaritanos, e eles vinham, olha, vamos fazer uma aliança aqui, tranquilo, nós é que mandamos e vocês vão ficar livres aqui. Neemias falou, não vamos não. Neemias rejeitou eles se juntarem ao povo de Judeu. O povo falou, mas Neemias, a gente vai ficar em paz, vai ficar mais tranquilo. Não vamos. Só foi Neemias rejeitar, eles inventaram histórias contra o rei da Pérsia. Inventaram mentiras. E chegou ao ponto de Neemias estar liderando o povo para reconstruir a cidade, os muros de Jerusalém, em que eles tinham que trabalhar com enxada numa mão e uma espada na outra. Por causa da atitude traiçoeira desses poderosos. Os poderosos do mundo, eles querem que nós nos sujeitemos a ele. Se nos sujeitarmos, eles vão cuidar da gente. Mas se quisermos o reino de Deus, vivermos o reino de Deus, eles então vão passar a perseguir, porque nós somos contra, nós somos uma luz que aponta as trevas, então as trevas não gostam. Então por isso a exortação do salmista é: não confiem nos príncipes, nos poderosos, naqueles que têm fama, naqueles que parecem que são alguma coisa. Não é neles que encontrarão salvação. A ideia aqui não é só salvação eterna. A salvação aqui é o socorro, aquilo que você precisa, as emergências, a proteção, a segurança, a proteção para a sua propriedade, os seus negócios. Nele vocês não encontrarão essa salvação. Por quê? Porque não vale a pena depositar tanta confiança assim. Porque quando a vida deles se vai, voltam ao pó. E todos os seus planos morrem com eles. Eles são iguais a nós. Podem ter um certo poder hoje, mas morrem. E o outro que substitui, pode ser que desfaça todas as alianças, mude totalmente a ideologia, o comportamento, as leis. E aí, por causa de você ter sido fiel àquele, agora você é inimigo do outro. Por isso que é arriscado você confiar plenamente naquele que é certamente humano. Então o autor desse salmo, ele fala assim: não confie, não deposite essa confiança total, entregue a sua vida total. Porque é transitório, o reino humano é transitório. Agora ele vai falar do reino de Deus. Então ele vai dar uma opção de como a gente pode viver aqui na Terra. A respeito do reino transitório, Deus tinha salvado a nação de Israel do Egito. O Egito exercia todo o poder, escravizou a nação de Israel, e lá no Egito, apesar de viverem na miséria, eles tinham tudo aquilo que era necessário para viver. A ração diária. Eles tinham uma certa proteção. Eles estavam ali debaixo daquele governo, da autoridade, e obedeciam ordens. Eram mortos mesmo trabalhando. Deus libertou eles de lá. Depois de um tempo, o tempo vai se passando, até que chega na época da Babilônia, a Babilônia começa a ameaçar a nação de Judá. Sabe o que a nação de Judá faz? Quer ir para o Egito e fazer aliança. Deus falou: eu vou tirar vocês do Egito, nunca mais voltem ao Egito. E eles agora queriam voltar a confiar no Egito, e fazer aliança com o Egito. Dá uma olhada no que Isaías escreveu nesse momento, para as pessoas que queriam voltar para o Egito e depender e confiar naquilo que Deus tinha tirado eles de lá. Olha só Isaías capítulo 31, versículo 1 e o versículo 3.
Que aflição esperam os que buscam a ajuda do Egito. Deus está falando aqui, vocês estão querendo voltar para o Egito, mas existe uma aflição guardada para vocês. Para aqueles que confiam em nos cavalos dos egípcios, nos carros e cavaleiros, e dependem da força de exércitos humanos, em vez de olhar para o Senhor, o Santo de Israel. Eles não estavam nem aí. A Babilônia estava ameaçando, mas o Egito também é poderoso. Então, antes de consultar, antes de falar, antes de clamar para Deus, para ver como que eles poderiam ser protegidos, se tinha algum caminho para eles mudarem, para terem a proteção incondicional de Deus. Não, imediatamente quando ouviram a ameaça da Babilônia, buscaram a ajuda do Egito, já estavam entrando, fazendo contato lá, como que podemos, quando nós temos que pagar, qual o pedágio aí para vocês nos protegerem? Deus está reclamando com eles, Deus tem uma aliança com eles, é um governo teocrático que Deus está exercendo sobre eles. Isaías fala, que aflição espera os que buscam a ajuda do Egito, que confiam em seus cavalos, carros e cavaleiros, e dependem da força de exércitos humanos, em vez de olhar para o Senhor, o Santo de Israel. Pois os egípcios são simples mortais, e não Deus. Deus já tinha provado com as pragas, que aquelas divindades do Egito não eram nada. Deus destruiu o exército do Egito no Mar Vermelho, e agora o povo está querendo restaurar as alianças, a submissão aos egípcios. Seus cavalos são apenas carne, não espírito. Quando o Senhor levantar a mão contra eles, tropeçarão aqueles que ajudam e aqueles que são ajudados. Todos cairão e morrerão juntos. É um texto autoexplicativo, de que quando a gente confia no governo, no potencial material, nas estratégias humanas, nas ideologias humanas, como estabelecer harmonia entre os homens. Morrem aqueles que lideram, aqueles que ajudam e aqueles que são ajudados, pois não olham o Santo de Israel. Então o salmista vai falar do reino de Deus, e a primeira coisa que ele vai falar do reino de Deus, totalmente diferente do reino do homem, é que o reino de Deus ele é fidedigno. Ele é digno de nós reconhecermos a fidelidade. Esse reino é fiel para nós. E ele começa dizendo no versículo 5, como são felizes os que têm o Deus de Jacó como seu auxílio, os que põem sua esperança no Senhor, seu Deus. Como são felizes! E uma coisa muito interessante aqui, é que Deus começou a trabalhar com Jacó, né, filho de Isaac, Deus, o anjo, né, o Jesus Cristo pré-encarnado, lutou contra Jacó, Jacó ficou manco. Então teve uma história muito bonita Jacó com Deus. Até que chegou um momento em que Jacó tinha uma ficha corrida muito negativa. E Deus falou assim, vamos mudar o seu nome? Não tem jeito. Vamos mudar o seu nome. E Deus mudou para... Deus mudou o nome de Deus de Jacó para Israel. E aí Israel foi o pai das 12 tribos. E as 12 tribos se chama povo de Israel. Agora, por que nesse versículo, Deus, o salmista, em vez de falar como são os felizes os que têm o Deus de Jacó, por que ele não falou o Deus de Israel? Se Jacó é o primeiro estágio daquele cara picareta que enganou seu pai, que fez um plano maquiavélico contra o seu irmão, que lutou contra o anjo, que tentou enganar o seu sogro e foi enganado pelo sogro. Pensou que trabalhou 7 anos para comprar uma esposa, e aí o sogro deu a esposa errada, toda olhinho tortinho, toda, né, que nunca casaria. Daí ele teve que trabalhar mais 7 anos para conseguir a esposa que ele amava, a Lia, que ele amava Raquel e não Lia, então alguns falam que era analfabeto. Quer dizer, o cara enganava, era enganado, tanta picaretagem, daí os próprios filhos enganaram ele ficou sofrendo muitos anos, pensando que um filho predileto dele tinha morrido,
e não tinha. Já pensou você sofrer achando que você era culpado, porque ele que enviou José para espionar os seus outros filhos. E os seus filhos vieram falando que José tinha sido morto. E ele passa a sofrer durante muito tempo por uma mentira. E descobre no final que essa mentira foi fornecida pelos seus filhos para encobrir uma tentativa de assassinato dos seus próprios filhos com o seu filho predileto. E a sua esposa não teve o privilégio de ver José vivo. Uma ficha corrida grave. Então, se Deus mudou o nome dele, por que o salmista fala que como são felizes os que têm o nome de Jacó como seu auxílio? Por que ele não fala Israel? Porque Deus, ele prefere ser chamado o Deus do Éder, o Deus do Ken, o Deus do Eduardo, o Deus do Elcio. Porque ele é Deus dos picareta, dos furiô. Deus não é Deus dos justinhos, dos certinhos, dos bonzinhos. Deus é Deus dos furiô. E ele é Deus, graciosamente Deus. É só estudar um pouquinho a história de Jesus, que é Deus encarnado, nós vamos ver esse padrão de Jesus. Eu não vim buscar os sãos, eu vim buscar os doentes. Eu não vim buscar os justos. Vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim. Então, assim, se formos distraídos nesse aspecto, nós perdemos a mensagem que o salmista está tentando comunicar no versículo 5. Deus é Deus daqueles que têm problema. Mas daqueles que reconhecem o que são. Por isso, esse Deus de Jacó como seu auxílio, são felizes os que têm o Deus de Jacó como seu auxílio, os que põem sua esperança no Senhor. Isto é, aqueles que não têm esperança por causa daquilo que são, então esperam em Deus. O homem não consegue resolver, mas quem sabe Deus resolve. Quem faz isso é feliz. Por que o reino de Deus é fidedigno? Porque existe uma felicidade para aquele que busca em Deus e colocar em Deus a esperança. Porque Deus pode. Deus não só promete ou faz propaganda, ou não tem um... Como que é aquela pessoa contratada pelos políticos para falar bem de si próprio? Do político, como que é? O marqueteiro? É isso? Marqueteiro. Deus não tem marqueteiros. Ele não precisa. Olha só o cartão de visita de Deus, que mostra para nós que vale a pena colocar a esperança e ser feliz colocando a esperança em Deus. Porque Ele simplesmente fez os céus e a terra. Só isso. E foi difícil quantos litros de suor Deus gastou para fazer os céus e a terra. Haja luz. Haja. Falou. É um poder que vai ser demonstrado na criação, vai ser apresentado durante todo o Antigo Testamento, vai ter o seu auge na encarnação de Deus, esse poder que fez com que o Filho de Jesus, o Deus Filho, viesse e conseguisse se encarnar e conviver com os homens sem destruir os homens. É esse poder que conteve a glória de Jesus num corpo humano. E esse poder que vai ressuscitar Jesus. Esse poder, ele tem o auge naquele momento da ressurreição. E esse poder é o mesmo que habita em nós e vai nos ressuscitar e vai nos glorificar para vivermos para sempre com Deus.
Então o cartão de visita inclui isso. Deus pode ser fidedigno porque Ele tem capacidade para ser fidedigno. Eu não posso prometer uma coisa para alguém se eu não tenho capacidade de cumprir. Se eu não tenho habilidade para cumprir. Quantas vezes talvez você já teve alguém que falou assim, não, pode deixar comigo, eu faço isso para você. E talvez você até pagou antes. Alguns nem fizeram. E aqueles que fizeram, você se arrependeu. Agora Deus está falando. Aqueles que colocam esperança no Senhor podem ser felizes, porque Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ainda mais, Ele cumpre suas promessas para sempre. A Bíblia, o Antigo Testamento, está cheio de alianças e promessas. Por quê? É a forma do homem entender como Deus é. Se Ele fala que vai acontecer e acontece, então Deus é fiel. Não somente fiel, Ele é capaz. E se Ele promete alguma coisa e dá, e cumpre, então eu renovo a minha confiança em Deus. Uma das coisas que acontece no Antigo Testamento é que Deus fez promessas e alianças, principalmente em Deuteronômio 28, de bênçãos e maldições. E o povo estava recebendo bênçãos, recebendo bênçãos, recebendo bênçãos. Aí o povo falou, bem, só estamos recebendo bênçãos, então Deus está legal conosco. Vamos dar uma pecadinha. E eles começaram a pecar. E a maldição não vinha. E tinham promessas que Deus tinha feito lá para o futuro. Então eles estão recebendo bênçãos. Essas bênçãos talvez é por causa de nós, é do nosso trabalho, não é tanto de Deus. Vamos dar uma pecadinha, vamos deixar o nosso coração assim um pouquinho contente. Então eles davam uma pecadinha. E a maldição prometida não vinha. Sabe o que eles começaram a pensar? Deus não é tão fiel assim. Ele não é tão capaz de me punir. Então, se Ele não é tão fiel em me punir, Ele fez promessas no passado. Então, Ele não vai cumprir as promessas no futuro. Então, eu tenho que viver a minha vida agora, aproveitar com toda a oportunidade, tudo aquilo que eu quero. E eu tenho que governar a minha vida. Eu tenho que tomar ordem. Porque se eu não tiver hoje, não vou ter amanhã. Porque Deus não está no controle. Deus não é fiel. Então, quando você vê alguns atos de disciplina no Antigo Testamento, que Deus enviava profetas ameaçando o povo. Profeta, vocês estão falando só de historinha aí, Deus não faz nada, Deus nem existe. Mas daí a coisa acontecia. Aí o povo falou assim, olha o Deus que nós temos, como Ele cuida da gente, olha só, olha o que Ele está fazendo para nós. Era uma tentativa de Deus, a longanimidade de Deus em adiar o julgamento, era para o povo se arrepender, mas o povo não se arrependia, então Deus inevitavelmente tinha que trazer a disciplina. E ao trazer a disciplina, o povo ficava mais bravo ainda com Deus. Quando acontecem as disciplinas no Antigo Testamento, era uma forma de Deus restaurar a fidelidade no coração do seu povo. Nunca duvide da fidelidade de Deus. Em primeiro lugar, Ele não é fiel a nós. Em primeiro lugar, Ele é fiel a Ele mesmo. Se Ele disse que vai fazer alguma coisa, se Ele disse que prometeu alguma coisa, Ele é fiel, Ele vai fazer. E Ele tem capacidade de fazer. Mesmo que todo o agito da história da humanidade pareça que é impossível agora Deus fazer alguma coisa, parece que saiu do controle, confie. Deus está tecendo, dando os nozinhos do jeito que Ele quer, para de repente fazer a sua apoteose, demonstrar a sua glória. Então o reinado de Deus é fidedigno, porque Deus tem capacidade para fazer isso. Segundo lugar, Davi fala que o reino de Deus não é igual ao reino do homem, que é transitório, mas é um reino fidedigno, e esse reino é providencial. Ele providencia aquilo que o homem é necessário. Quando lemos esse texto aqui, esse texto diz claramente, em primeira instância, coisas materiais do nosso corpo, do nosso coração,
do nosso estômago, da nossa vida diária. Mas, em segundo lugar, tem a ver com as necessidades mais importantes também do ser humano, que essas necessidades relativas à área espiritual. E somente Deus pode fazer, nenhum reino pode fazer isso. Deus não somente supre essas áreas na forma material, mas também espiritual. Vamos dar uma olhada aqui, como que o reino de Deus é providencial. São 2 slides. Primeiro, Deus faz justiça aos oprimidos. Deus liberta. Deus faz valer. O tempo de Deus é que nós não podemos julgar. Algumas vezes ele faz imediatamente, algumas vezes ele demora um tempo, e algumas vezes ele vai só resolver isso na eternidade. A forma de justiça humana, de problemas humanos. Mas aqui também está se referindo que o homem se tornou injusto e Deus faz com que o homem, oprimido pelo pecado, receba a justiça e pode viver uma vida justa. Isso já aconteceu conosco. Nós tínhamos sede de justiça e bebemos da justiça de Cristo. A justiça de Cristo foi dada para nós. Nós somos alimentados. Nós tínhamos fome de justiça. Fomos alimentados e estamos considerados por Deus como pessoas justas. Não temos mais nenhum obstáculo para conviver com Deus. Então, a área material e a área espiritual. E Ele alimenta os famintos. Tem músicas, Deus cuida, né, de pessoas que têm necessidades. Ele pode cuidar, Ele usa até a igreja, Ele usa o seu corpo, o seu reino, para suprir necessidades físicas, numa proporção do jeito que Ele quer. Em alguns casos é mais difícil que outros, mas uma certeza que nós temos é que no reino de Deus, quando viveremos para sempre, não haverá mais fome e sede. Teremos abundância. Por outro lado, em Deus, nós encontramos tudo aquilo que é alimento para nos conduzir à vida eterna. A palavra de Deus é um alimento inesgotável para nós vivermos com saúde. A oração nos alimenta emocionalmente e espiritualmente para nós vivermos equilibrados e com saúde. Então, em Deus, tudo aquilo que nós temos sede, nós encontramos, nós somos alimentados, Ele nos alimenta. Versículo 7 ainda fala que o Senhor liberta os prisioneiros. Sim, Deus já fez isso na história. Deus vai fazer. Ninguém pode prender aquela pessoa que Deus quer que ela esteja livre. Isso na questão material. Mas tem alguma coisa muito mais interessante aqui, é que alguns homens de Deus estavam presos, mas estavam livres. José estava preso, mas ele estava livre. Paulo estava preso, mas ele estava livre. Nós estamos presos em muitas circunstâncias. Nós somos governados, nós temos limites, mas nós estamos livres. Podem matar até o nosso corpo, mas nós estamos livres. Então Deus liberta aqueles que são prisioneiros de traumas emocionais, de situações de opressão, de abuso, de passado. Deus liberta, Jesus liberta. Ele é um Deus providencial. O Senhor abre os olhos do cego. Não há ninguém na história que fez isso, a não ser Jesus. Jesus, ele cuspiu no chão, usou a coisa mais banal que fosse para curar aquele cego de nascença. Ele não foi uma doença que, de repente, uma carne esponjosa que cresceu e impediu a sua visão. Não, era um cego de nascença. E houve um maior conluio das pessoas em tentar destruir a propagação daquele milagre. Tentar negar que havia aquele milagre. E até aquele jovem falava, eu não sei de nada, eu só sei que eu não enxergava e agora eu estou vendo. E há um outro cego que esses dias a gente estudou
na sexta-feira. Não, na sexta-feira não, eu estudei com o pessoal de Shimane e Tsu. Que é aquele cego que Jesus chega e cospe nos olhos dele e pergunta para o cego: e aí, como é que você está? Estou enxergando um pouquinho, mas ainda vejo os homens como árvores. Aí Jesus de novo toca nesse homem. E agora? Agora estou vendo bem. Agora está nítido. Aí você fala assim: será que Jesus estava cansado? Aconteceu algumas coisas anteriores, teve a multiplicação dos pães, daí os fariseus pediram um sinal para ele, daí Jesus falou para os discípulos terem cuidado com o fermento dos fariseus, os discípulos pensaram que era porque eles tinham esquecido comida, e depois acontece isso. Então, será que é por causa daquele estresse que Jesus errou a fórmula de curar aquele cego? Não. É que Jesus queria demonstrar para os discípulos que ele já tinha trazido luz para a mente e para o coração deles, mas ainda eles estavam demorando para enxergar claramente. Eles estavam meio vagarosos, estavam lentos, estavam vendo tanta coisa, mas tudo parecia árvore. Eles não estavam enxergando Jesus claramente. Isso é o que acontece muitas vezes com o reino de Deus. A gente tem uma luz, a gente recebeu a luz, puxa, existe um reino, mas a gente fica meio vagaroso, não queremos entender os benefícios e as exigências e o que podemos nos beneficiar com o reino de Deus. Então Deus abre os nossos olhos para que a gente enxergue nitidamente, para enxergar a sociedade, o que vai acontecer com a sociedade, para enxergar as tentações que estão acontecendo sobre nós, as pressões, para enxergar que cada dia mais está mais perto da vinda de Jesus. Jesus, Deus, nos abre os olhos. O Senhor levanta os abatidos. Isso é uma das coisas que Ele mais faz, principalmente com os crentes. Nós sofremos abatimentos. Constantemente nós estamos enfrentando situações que nos abatem, que nos derrubam. Deus nos levanta. Deus é o Deus dos furiô. Olha só, os oprimidos, os famintos, os prisioneiros, os cegos e os abatidos. Esse é o nosso Deus, é o reino dele, é o reino de Jacó. Final do versículo 8, o salmista faz uma expressão: o Senhor ama os justos. Quem que o Senhor ama? Quantos são justos? Quantos são justos? Só um. Quem é ele? Jesus. Então, está em interrogação. Deus nos ama? Porque Paulo fala: não há um justo sequer. Tem até uma música que nós cantamos, né? Não há um justo sequer, a não ser Jesus. Como que Deus nos ama então? Se estivermos dentro de Jesus. Em Efésios 11 vezes no capítulo 1 aparece em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, e no qual, nele. Isto é, se estamos dentro dele, Deus ama Jesus e automaticamente quem está dentro dele é amado por Deus. E o corpo dele é o quê? Ele é o cabeça. Mas esse ajuntamento de pessoas que estão em Cristo é chamado de quê? Não. Igreja. Nós, então, por estarmos dentro de Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo, que é chamado por Deus de igreja. A palavra igreja significa aqueles que foram chamados para fora. Mas nós somos chamados para fora para estar dentro de Cristo. Somente em Cristo uma pessoa é amada por Deus. Ela pode ser religiosa, ela pode ser caridosa, ela pode ser legalista, não importa. Se ela não estiver dentro de Cristo, ela estará debaixo da ira de Deus. Somente dentro de Cristo, pela graça, mediante a fé, a pessoa é amada por Deus. Fora de Cristo, a ira de Deus está sobre ela. E aí no versículo 9 fala assim: o Senhor protege os estrangeiros e cuida dos órfãos e das viúvas. É interessante que Deus não é um Deus nacionalista. Ele quer
atingir aquelas pessoas que estão fora e venham para dentro. Por isso a missão nossa que estamos dentro do corpo é dizer, pessoal, venha, venha, venha para cá. Ah, não, ele não usa camisa branca, eu só gosto de camisa branca. Não, ele não é dos nossos. Ah, não, olha só o que ele fez no passado. Ih, ele é furioso. Nosso Deus é o Deus de Jacó. Paulo fala que no final da sua vida ele falou que ele descobriu que dos pecadores ele era o maior. Ele não descobriu no começo da sua vida cristã, ele descobriu isso no final da sua vida cristã. No final da sua vida cristã, ele falou que dos pecadores ele era o maior. Se Deus não rejeita aquele que pela graça, mediante a fé, vem para dentro do corpo de Cristo, nós não temos direito também de rejeitar. Mas aquele que não quer vir, e quer lutar contra, e quer negar, e quer combater, que nos ridiculariza quando falamos a respeito de Deus, falamos do amor de Deus, que é contra os padrões de Deus, e que a gente, puxa, mas como que parece que ele está certo. O que Deus faz com esse? Mas Deus frustra os planos dos perversos. Porque a vinda do reino, Deus não vai pedir licença para implantar o seu reino. Deus não vai fazer um plebiscito. Deus não vai fazer uma eleição, não vai fazer uma campanha eleitoral. Não, ele vai vir e soberanamente vai intervir na história e implantar o seu reino. Se estamos dentro de Cristo, estamos dentro do reino. Se não estamos, seremos frustrados por Deus. Que bom, né? O versículo 5, né? Como são felizes os que têm o Deus de Jacó como seu auxílio, os que põem sua esperança no Senhor, seu Deus. Vamos lá para o versículo 10, Eduardo. A conclusão do salmista. O Senhor reinará para sempre. Ele será seu Deus, ó Sião, por todas as gerações. Louvado seja o Senhor. O reino de Deus é vitalício. Eu consegui aposentadoria no Brasil. A aposentadoria no Brasil é vitalícia. Até você bater o chinelo. Será? Pode ser que não. O Brasil ainda é governado por uma democracia, por leis trabalhistas, tal. Mas ninguém pode ter garantia nenhuma. Pode ser cortado de uma hora para outra. Se o país quebrar, se o país falir. Acho que aconteceu isso com o Chile. Chile. Um país aí que não estão pagando aposentados. Não tem jeito. Agora, o reino de Deus é vitalício. Ele é eterno. A vida que recebemos de Deus, ela é eterna, ela é vitalícia. O novo nascimento é vitalício. A glória que estará sobre o nosso corpo ressuscitado será vitalício. A presença de Deus será vitalícia. A comunhão com Deus será vitalícia. Pois o Senhor reinará para sempre. Ele será seu Deus, ó Sião, por todas as gerações. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor no início, louvado seja o Senhor no final. Para terminarmos, o que nós vimos hoje? Deus seja sempre louvado, porque o seu reinado é incomparável, é inigualável. Porque o seu reino não é transitório, não é humano. Pois o seu reino é fidedigno, ele providencia tudo aquilo que nós precisamos. E ele é vitalício, ele não tem fim, ele dura para sempre. Então o que nós precisamos orar é, venha a nós o teu reino. Tu lembra a oração de Jesus? Venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. Vamos começar a viver esse reino agora, desfrutar dele agora, já. Ter a esperança, ser feliz, porque o Deus de Jacó é o nosso Deus. 2 frases só. Não existiu e não existirá anos dourados na trajetória da humanidade.
Não existiu e não vai existir enquanto estiver sobre o governo humano. Não tem esperança. Eu sei que isso traz tristeza, mas isso traz esperança no reino de Deus. Vamos dar o melhor que nós temos para a sociedade que nós vivemos, vamos beneficiar a sociedade, vamos beneficiar uns aos outros, vamos esforçar para ter uma vida honesta, íntegra, ser bom trabalhador, mas não alimentar a esperança de que nessa vida, com os governos humanos, nós teremos dias dourados. Somente Deus pode trazer um governo bom. Não servimos um rei que irá virar pó. Quantos presidentes nós temos no Brasil, saudosos, que já viraram pó? O nosso rei que vai governar, ele venceu a morte, ele não virou pó. Mas cujo poder, não servimos um rei que irá virar pó, mas cujo poder e reinado são eternos e gloriosos. Nós pertencemos a esse rei. Para alguns filósofos humanistas, essas palavras de hoje, elas são utopia. É uma forma de você escapar. Você está em sofrimento, está em dificuldade, então você pensa desse jeito, então você é um escape. Mas ao estudarmos a Bíblia, todas as pessoas que pensaram e confiaram em Deus, não viveram uma utopia, viveram uma realidade. Conheceram a Deus na prática, na verdade. Deposite o seu coração no reino de Deus. Viva Ele já a partir de agora. Amém?